Anderson estão lá intercedendo por nós, amém? A esposa não pôde vir, inclusive porque está no encontro com Deus lá da nossa igreja, e eu sei que vai voltar outra mulher, né? Bom, né? Que Deus renova, é a mesma, não estou em pecado, a gente recebe uma mulher nova depois do encontro com Deus, né? Glória a Deus. Eu já fui também, ela recebeu um homem novo, amém? Glória a Deus, aleluia. Abra a tua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas 1, versículo 5. Breno antigamente me avisava as coisas, agora não avisa mais não, né? Ele avisava que, né, comecei o culto, o culto está assim, estamos falando disso. Não me avisou que ia ter os jovens do fogo aqui. Eu tinha orado mais, irmão. Ministra aqui cheia de Deus, a direção cheia da palavra. Eu tinha orado mais, tinha ido mais para o monte, tinha me consagrado. Deus abençoe vocês, bênção demais, eu estou muito edificado. Quem achou, diga glória a Deus. Cadê os músicos aqui, gente? Só quem tem sensibilidade com Deus vem correndo. Se eu descer, você desce, se eu subir, você sobe. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vai me ajudar aqui em nome de Jesus. Baterista cheio de Deus, tecladista cheio de Deus. Pode vir o baterista também. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era as filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele o Espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo e disse: Eu sou Gabriel, que assunto diante de Deus. Fui enviado a falar-te, dar-lhe estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Até aqui, em nome de Jesus. Você pode sentar glorificando. Louvado seja Deus. No momento em que eu recebi o tema do culto jovem de hoje, de imediato eu comecei a ficar um pouco feliz, porque é um tema não muito ministrado nos dias atuais, é um tema não muito tocado, até porque, e eu disse isso em algumas orações, assim como foi citado aqui no meio da direção, falei como Paulo, me sentindo indigno, me sentindo miserável, inapto de vir, falando: Deus, como falaremos de um tema tão atual, um pré-requisito para estar no céu diante de Ti, um tema que é necessário à igreja, mas um tema não mais ministrado, que não movimenta mais ninguém, porque é isso que querem aí fora. Um tema que, na verdade, não faz a igreja saltar da cadeira, um tema que não é mais buscado pela juventude. Eu sei que eu tenho um cara de 21 anos, mas eu tenho 30. Então, se riu não está com Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Que isso, misericórdia.
Mas no tempo em que eu era adolescente, que faz pouco tempo, gente, era um tema que era movido em congressos. Você ia de congresso a congresso, de festa a festa, era santidade, Jesus vem, santo é o Senhor, santificação. E hoje não tenho muito trabalhado, então isso trouxe uma alegria ao meu coração. E ao ponto que eu falei, Senhor, o que tu quer falar com a tua igreja? O Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. E ainda assim, como servo que nós somos, mesmo não entendendo bem ainda o que isso teria a ver com santidade, o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração. Você crê comigo? Diga glória a Deus. Quantos aqui querem receber o que Deus tem nessa noite? Digam aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Antes de nós entrarmos de fato no texto em que nós vamos ministrar hoje, eu preciso falar do que é santidade. Do que é esse tema em que eu acabei de falar, ainda não mais ministrado nos dias atuais. Nada mais é santidade do que é ser separado. Muitos ainda confundem santidade com santificação. Sabemos que santificação é o processo, aquela vivência diária, o processo que nos leva de fato à santidade, que é sermos santos e sermos separados. Para falar um pouco de santidade, precisamos primeiro entender, e aqui eu não tenho nenhuma intenção de demonstrar nenhum conhecimento, mas se faz necessário somente para a introdução dessa mensagem, aonde ela está incluída, para que você entenda melhor o que é santidade. Não ache que é só um tema, e não ache que é só alguma coisa que eu tenho que viver quando o líder estipular ou determinada situação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a teologia vai melhor dizer sobre isso, sobre os atributos. Eu até tentei achar outra palavra, mas não tem. São os atributos incomunicáveis de Deus, que são eles: aceidade, eternidade, unidade, imutabilidade, infinitude, onipresença, onisciência, onipotência e soberania. Desses atributos que eu acabei de falar, que são 9, são incomunicáveis, porque são atributos que pertencem a Deus, são de Deus ou quem Deus é. Deus é onisciente, Deus é eterno, Deus é único, imutável, infinito, está em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe de tudo, tem todo o poder e está acima de todos e de tudo. Esse é o nosso Deus. Deus é um Deus que tem aceidade, ou seja, ele não foi criado por ninguém. A Bíblia diz que antes da eternidade ele já era, porque ele é o Pai da eternidade. Danilo, então por que atributos incomunicáveis? Porque isso só é de Deus e Deus não comunica ninguém. Só Deus é eterno, só Deus é único, só Deus não muda, só Deus é infinito, Ele está em todos os lugares, e quem já é espiritual sabe que Ele está aqui. Ele é onisciente, então Ele sabe de tudo o que você pensou, e vou além. A Bíblia diz que antes que a palavra suba à tua mente, Ele já sabe, e sabendo disso, alegre-se, porque Ele é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Se Ele sustenta o universo, que mais Ele não fará para um filho? Aleluia! E esse Deus é soberano. Aleluia! Além dos atributos incomunicáveis, nós temos os 9 atributos comunicáveis de Deus, que é amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, veracidade, liberdade, paz e santidade. Dos 9 atributos comunicáveis de Deus, e como a própria palavra diz, comunicáveis, são coisas que Deus é ou tem, mas que você também pode ter de Deus. Então o nosso Deus, Ele é amor, e você também pode experimentar o amor de Deus. E como é mandamento dele, amar a Ele, amar ao próximo como a ti mesmo, nós podemos experimentar tanto o amor de Deus para conosco e amar também. Deus é bom, então a bondade vem totalmente do Senhor. Ele é misericordioso. Com Deus está não só a inteligência, mas a verdadeira sabedoria. Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é um Pai de liberdade. Eu não estou dizendo libertinagem, é um Pai de liberdade. E eu posso conhecer o crente que dá liberdade ao Espírito aqui nessa noite. E esse Pai, que é o Pai de liberdade, também traz paz. Paz como o mundo diz? Não. Paz que une algumas pessoas em algum lugar? Não. É a paz que excede ao entendimento. É esse Deus que está aqui nessa noite, um Deus santo. Diga comigo, santo. Só o Senhor é santo.
Só o Senhor é Deus. E esse último atributo comunicável de Deus é o atributo que nós vamos trabalhar hoje, santidade. Eu quero ler para ser fiel a algo que eu separei aqui, significa que Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com a sua honra. Ele nunca, entenda, nunca está relacionado com qualquer coisa impura ou com qualquer comportamento indigno. Perceba, o atributo da santidade de Deus exige que os pecadores estejam também separados dele, a menos que estejam justificados pelo mérito de Cristo, sendo feitos nele santo. Eu tenho certeza que você não entendeu porque eu apenas li. Eu disse que Deus está totalmente separado de nós, a não ser pelo fato de que nós fomos justificados por Jesus Cristo lá na cruz. Eu não sei se você sabe o porquê você vai receber um corpo transformado, porque não tem como se apresentar diante de um Deus que é eterno, único, santo, verdadeiro, que é justo, tem toda a sabedoria, onipotente, onipresente, onisciente, e ficar vivo com esse corpo totalmente pecaminoso. Então como que Deus fala comigo? Então como Deus me ouve? Então como Deus me olha com os seus olhos de fogo? Porque antes de enxergar você, Ele enxergou o sacrifício de Jesus na cruz, que trouxe para mim, eu vou dar liberdade para você glorificar, que trouxe para mim, trouxe para guitarrista, para o baterista, para tecladista, para você, para o pastor, para o líder, para todos nós que quisermos termos acesso a Ele, a justificação. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus! Só através de Jesus nós temos acesso ao Pai. E aqui se cumpre o que Jesus disse em João 17:21. Entenda, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também nós sejamos um com Ele. Não seria possível estar perto de um Deus tão grande, tão poderoso, tão santo, se nós não tivéssemos o sacrifício de Jesus, porque os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Não haveria mais jeito, não haveria mais chance para nós, principalmente para nós gentios, mas houve um plano perfeito. Jesus abdicou-se da sua glória, fez-se homem como nós e viveu aqui por um pequeno período de tempo, aonde ele foi e pregou a palavra e trouxe as boas novas. E para finalizar, ele morreu e ressuscitou por mim e por você. E o que isso faz, Danilo? Além de me dar a oportunidade de ir para o céu, ele deixou um consolador, que é o Espírito Santo, e ele vai nos comunicar acerca das coisas do céu. Se você buscar, você tem acesso. Precisa de sacerdote? Precisa, para orientar, para liderar você, para te dar a direção, mas para acesso ao Pai, eu quero te dizer uma coisa que talvez tu não entendeu ainda: não precisa mais de ninguém, não há mais separação. O véu do templo foi rasgado, e se você tem acesso direto ao Pai, eu vou te convidar nessa noite a levantar a tua mão e a dizer assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Oh, você pode glorificar, eu estou te dando essa oportunidade. Glorifica Ele, chame a atenção do teu Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito. Entendendo agora o que é santidade, entendendo um pouco melhor, tenho certeza que Breno fez várias palestras aí, pegou na orelha de vocês na EBD, pelo menos na EBD, Breno, não me envergonhe. Nós chegamos na mensagem de hoje. Eu precisei dessa introdução para você entender o que Deus falou comigo. Vamos falar hoje de um casal que era referência em santidade naquele tempo.
a Bíblia traz, nós vamos falar hoje sobre Zacarias e Isabel. Eu preciso dizer que esse Zacarias não é o profeta Zacarias, que está entre os profetas menores do Antigo Testamento. Esse homem, Zacarias, é sacerdote, pai de João Batista, esposo de Isabel. Aquele que vai ser alguém que vai receber de Deus a notícia de que a sua esposa vai carregar alguém que anunciaria o caminho de Jesus. A palavra vai dizer que existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. O escritor do livro, preciso dizer isso para que você entenda os detalhes que são importantes para você entender a mensagem, é Lucas, médico gentio. E mesmo que naquela época não se falava muito em prontuário do paciente, é o lugar onde se registra tudo, e o médico tem a obrigação de ser bastante detalhista, para que nenhum detalhe sobre a sua saúde, sobre o seu tratamento, passe batido. Imagina, você tem uma alergia de pirona, e aí ele não percebe e aplica uma de pirona. Aí você vai fazer o que Paulo fala, que morrer é ganho e viver é lucro, amém? Então, a importância de uma pergunta, às vezes, de um detalhe, e Lucas, sendo médico, ele sabe disso. Então, ele começa o versículo 5 do capítulo 1, dando um dado importante, histórico, e é um dado que, além de contar o tempo, nos dá um norte de qual tempo aquilo aconteceu. E ele diz que no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Essa é a introdução importante para a gente entender o que o texto quer nos trazer. Se formos começar a falar de Zacarias, precisamos dizer que ele era um sacerdote judeu, e ele foi o homem que foi informado antes de qualquer outra pessoa. Diga comigo, antes de qualquer outra pessoa, que Deus visitaria pessoalmente aquela terra. Entenda que Zacarias, sendo sacerdote, vai chegar um momento da sua história em que ele vai entrar ali para oferecer o incenso, e ele recebe, primeiramente, prioritariamente, antes de qualquer pessoa, uma notícia estarrecedora, que o próprio Deus visitaria aquela terra. Eu estou com medo de afirmar, e eu pergunto para você, será que viver em santidade nos dá algum privilégio? Será que ser um casal referência como Zacarias e Isabel nos deixa um passo à frente em alguma coisa? Será que viver em santidade no processo diário de santificação e mortificação da carne, será que isso nos habilita e nos deixa apto a receber de primeira mão notícias do céu? Eu não sei se você concorda, mas eu comecei a pensar que o processo da santificação, a santidade, viver em santidade, nos coloca em lugar que ninguém ainda nunca pisou. Viver em santidade me habilita a escutar coisa do céu que Deus não disse ainda para ninguém. Viver em santidade nos deixa apto a escutar de Deus prioritariamente notícias de coisas que ainda vão acontecer. Eu não sei se você considera isso importante, mas deixa eu te falar daqui, da realidade, do mercado. Você não sabe quanto se paga. Eu preciso dizer isso aqui pela misericórdia de Deus. Sou publicitário de formação. Vocês não sabem o quanto se paga para obter uma informação privilegiada na área do jornalismo, na área da pesquisa. E se nós soubéssemos hoje que o Bitcoin estaria 200 e poucos mil, eu teria comprado no mínimo 10, porque eu me lembro que ele era 100 e poucos reais. Então não sei se você entendeu, e agora eu trago a realidade de novo. Viver em santidade e em constante santificação te deixa apto, habilitado a receber notícias primeiro que todo mundo. Está preparado para visitar grandes empreendimentos? Está preparado para Deus colocar porta grande na tua mão? Está preparado para Deus te colocar em ministérios que não levou ninguém? Eu não sei se você está, mas deixa eu liberar para você um segredo do céu. Viva em santidade, viva em santidade, viva em santidade.
há uma discussão, Breno dá sinal da hora, Breno, que eu sou tipo Paulo pregando na despedida, prega tanto que Eutico cai da janela e morre, porque o sermão é longo. Breno tem que dar sinal, e luz vermelha, azul, verde, pisca um monte, que eu vou saber. Glória a Deus. Pense que nesse momento em que há uma discussão, e não vou entrar em detalhes porque isso não é interessante a mensagem de hoje, mas que o sacerdote, para entrar no lugar santo, e o sumo sacerdote no lugar santíssimo, eles eram amarrados por uma corda, e se ele não tivesse uma vida de santidade, ele poderia ser fulminado, ele poderia não voltar de lá, ou ser de Deus, partido ao meio. A gente já escutou tantas coisas das ministrações, e isso não é tão importante para saber para a gente, mas há uma verdade explícita aqui, que tem lugares que só se entra com santidade, gente. Tem terrenos que só se pisa quem vive uma vida de santidade. Pode cantar? Pode cantar. Mas há lugares que você só vai cantar se tiver santidade. Pode pregar? Pode pregar. É uma ordenança do Senhor que fura o fato de chamada, ide por todo mundo, com chamada ou sem chamada. Há ministérios específicos no que diz respeito à itinerância, à ministração da palavra, há ministério específico. Mas a pregação propriamente dita, falar de Jesus e anunciar as boas novas, é uma ordem para todos. Ide por todo mundo, anunciar o evangelho. Primeira profissão da Bíblia, publicitário, glória a Deus, anunciador das boas novas. Você viu que eu escolhi a profissão certa? Aleluia. Então perceba comigo que a santidade nos habilita a estar em alguns lugares. Zacarias, diga comigo, sacerdote, está vivendo um momento em sua vida agora que ele vai receber eu digo com um artigo definido, a oportunidade da sua vida. Diga comigo, por que, Danilo? Porque havia possibilidade de nascer e morrer e não entrar no lugar santo. Mas segura isso até o fim. Preciso dizer que esses detalhes que Lucas traz na introdução dessa mensagem são detalhes importantes, porque ele diz sobre Herodes e Zacarias. E eu aproveito aqui, porque a gente, pregador iniciante, gosta dessas coisas, quando o escritor traz detalhes para a gente. E o Senhor me levou a entender um paralelo entre Herodes e Zacarias. Escute comigo, preste bastante atenção nessa nota aqui, ó. Ligado, viu? O paralelo entre Zacarias e Herodes. Zacarias, sacerdote, amém? Herodes, rei. Zacarias serve aos outros como função. Herodes, sendo rei, é servido. Zacarias era avançado em idade. Herodes era um pouco mais novo. Zacarias, temente a Deus. Herodes não temia Deus. Zacarias quer um bebê, quer carregar um bebê. Ele e essa mulher quer um bebê. Herodes manda matar todos os bebês. Zacarias deseja gerar filhos. Herodes, os filhos que tem, ele manda matar com medo deles tomarem o seu próprio trono. E aqui eu fui impactado com uma verdade do céu. E o Senhor falou comigo do tipo de liderança, de sacerdócio que a igreja atual precisa. A igreja atual precisa de sacerdotes, de líderes, de referência. Aqui eu não estou falando específico para ninguém, mas eu prego a todo mundo, porque a mensagem serve do pastor, porteiro, inclusive eu apanhei em casa também. Então entenda que a igreja atual precisa de sacerdotes, obreiros, missionários, missionárias, levitas, homens e mulheres como Zacarias, como Danilo, referências que cumpre a palavra do Senhor, referência em santidade, cumpre os preceitos, é temente a Deus. E eu vou entrar um pouco mais específico: sacerdotes, líderes, obreiros que levam a palavra, que são sacerdotes, que servem aos outros, que são avançados em idade. Entenda, aqui está falando sobre experiência. Então sacerdote serve aos outros, experiente, temente a Deus e que deseja gerar
filhos. Então, Danilo, qual é o tipo de líder que nenhuma igreja, nenhuma empresa, nenhum departamento precisa? De pessoas que se sentem rei, que quer ficar sentado na sua cadeira, que quer ser servido, que é mais novinho e experiente. Aqui eu não falo de idade, entenda, mas que não teme a Deus, que manda matar aqueles que são pequenos e estão em crescimento, e que aqueles que ainda estão sob o seu comando são mortos também, porque ele sentado no trono tem medo de perder a cadeira. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: púlpito não é brincadeira, cadeira de responsabilidade na casa do Senhor não é brincadeira, liderar sobre vidas não é brincadeira, lecionar sobre alguém não é brincadeira, profetizar não é brincadeira, louvar não é brincadeira. Então qual é o tipo de pessoa que Jesus espera, que os céus espera, que as ovelhas da igreja santa, lavada e remida de Jesus precisa? Aqueles que vivem uma vida de verdade, que está no templo, tem uma vida de santidade, que serve aos outros, que é experiente na palavra, na oração, no cuidado, que teme a Deus, que tem filhos espirituais e que gera, e que gera, e que gera. Oh, aleluia. 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 Oh, espírito de vida. Oh, tu não entende a batalha, irmão. Só quem é espiritual entende aí. Ore por mim, louvado seja Deus. Quem vive em santidade se habilita, se torna automaticamente apto para vivenciar, experimentar o melhor de Deus. Vou falar uma palavra atual que os empreendedores gostam: performar em todas as áreas. Está preparado para viver o melhor de Deus? Eu tô, todo mundo vai dizer assim: eu quero. Vive em santidade, vive em santidade. Aleluia. Nós criamos um seguinte questionamento que é comum nos templos, nas igrejas, nas comunidades de fé, que a gente começa a dizer assim: tá, então viver em santidade e nenhum mal vai me suceder, nada vai acontecer. E antagônico a isso também, a gente começa a dizer que se alguma coisa, se o irmão está sofrendo, se alguma coisa errada está acontecendo com ele, é que ele tem algum débito com Deus, ou que certamente alguma coisa há de errado com ele. Então, assim, a vida de Isabel e a vida de Zacarias quebra todos esses dois paradigmas. Pense comigo. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel viviam como não foi vocês leram comigo? Irrepreensíveis diante do Senhor. E eles cumpriam todos os preceitos e mandamentos. Subia ao templo, cumpria todos os preceitos da lei, todos os mandamentos, e viviam irrepreensivelmente. Sabe o que é ser irrepreensível? Ser irrepreensível não é que se não se deixa repreender, é o cara rebelde que manda. Não. Irrepreensível é que ele se auto-repreende antes que outra pessoa faça isso. Então, irrepreensível é a pessoa que cuida de si, é a pessoa que se coloca na brecha, é a pessoa que se auto-corrige antes que a correção se chegue sobre ele. Então, eles eram um casal exemplo, viviam em santidade, cumpriam os preceitos e eram irrepreensíveis diante do Senhor. Então, a Bíblia diz que, apesar disso, eles não geravam filhos. Isabel era estéril. Apesar de viver irrepreensível, cumprir os preceitos, Isabel e Zacarias é um casal que tem uma impossibilidade. Então, pasmem, não sei que tipo de evangelho nós temos ouvido, mas viver o evangelho de verdade, cumprir os preceitos, andar em santidade no processo diário de santificação, não nos deixará exímios, não nos eximirá, melhor dizendo, de viver ou ter impossibilidade. Isabel não podia gerar, e se hoje, para as mulheres que vão entender melhor um pouco isso, mais do que a gente, que tem o desejo de ser mãe, inclusive, vai entender que isso é muito ruim. A mulher se sente
de forma como se ela não pudesse fazer aquilo que a própria natureza dela foi determinada. E nos tempos bíblicos e antigos, não gerar era considerado uma maldição. A mulher era vista de uma forma diferente. Então pense no contexto em que Isabel está inserida. E aqui, pode tirar aqui, né, Breno? E aqui eu trago uma verdade, que nem a impossibilidade que de Isabel. Me ajuda aqui, crente, fica ligado aqui, puxa aqui, irmão. Não vou cair, aí os irmãos vão rir, tá filmando. Nem a impossibilidade de Isabel foi suficiente para fazê-la parar. Nem a impossibilidade desse casal impediu eles de viver verdadeiramente os preceitos do Senhor. Isabel e Zacarias dão uma lição para a gente no meio desta mensagem. Isabel e Zacarias nos ensina que nós não vivemos baseado em circunstâncias, que nenhuma impossibilidade física, que nenhuma impossibilidade emocional, que nenhuma impossibilidade sentimental, financeira, espiritual, que seja, nenhuma impossibilidade, traduzo, aquilo que eu não alcancei, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não consigo gerar, o que é terra seca em mim ainda não me impedirá de viver aquilo que Deus tem para mim, não me impedirá de viver os teus mandamentos, não me impedirá de ter uma vida em santidade, não me impedirá. Não pode, não pode, não pode, não pode. A impossibilidade está presente na família de Zacarias e Isabel. Só que, de repente, diga comigo, de repente, um comunicado, não sei, gente, se veio através de um pombo, de uma águia, charrete, não tinha Sedex, eu posso garantir. Shopee, Shein, as meninas ficam doidas se falar Shein, né? Caramba, os maridos passam mal, Breno, misericórdia. Só chega essa colinha escondida às vezes. Não tinha. Então eu acredito que seja algum tipo de comunicação, mensageiro. Não briguem, casais, não briguem. Eu sei que Deus usa o pregador para revelar essas coisas também. Não briguem, amém? Glória a Deus. Então, de repente, chega uma notícia. Alguém bate a porta, é eu acreditando, tá, gente? Alguém bate a porta e a notícia é: Zacarias, chegou a tua hora. E, gente, oh, Espírito de Deus, glória a Deus, Zacarias, chegou a tua hora. E aí, eu dei um dado importante, eu entendo porque você não recebeu ainda. Eu dei um dado importante aqui no começo da mensagem, que eu disse que havia possibilidade, olha a dona Cola, hein? Para você receber isso aqui de Deus. Havia possibilidade de nascer e morrer e não entrar no lugar santo. Por quê? Porque naquele tempo o sacerdócio, o ofício, melhor dizendo, gente, do sacerdócio estava inchado. Haviam cerca de 24 equipes, 24 grupos, conforme a organização de Davi em Crônicas, de 1000 em 1000, basicamente, para eu não errar aqui nos números. Então, mais ou além, ou talvez 20.000 a 24.000 sacerdotes servindo. E aí 2 vezes, se eu não estiver errado, o pastor pode me corrigir, eles iam ali oferecer anualmente aquele sacrifício. Então a possibilidade de não ser sorteado, e acredito eu novamente que era Urim e Tumim para fazer o sorteio, e não cumprir e não exercer o sacerdócio naquele tempo era grande. E aí sabe o que é engraçado aqui? Diga comigo o quê? Que não você vai dormir. Então a gente dormiu lá atrás já. O quê? Sabe o que é engraçado? Que eu não vejo no texto um desejo explícito de Zacarias e Isabel para cumprir o seu ministério. E nós estamos numa geração que há certa, desculpe minha palavra, uma certa ânsia,
uma certa, como que eu posso dizer, ansiedade, um certo desejo de eu quero que meu ministério exploda, eu quero que na verdade as nações me conheçam, eu quero pregar em Camboriú, nos melhores congressos, que nem está considerado mais o melhor, glória a Deus, porque é a glória de Deus, mas eu quero pregar nos melhores congressos, eu quero cantar com X, Y, Sara Beatriz e fulano de tal e esta Gabriela, eu quero fazer, eu quero acontecer. Eu não vejo Zacarias desejando balançar o incenso, mas eu vejo uma oração, e eu imagino que a oração diária de Isabel e de Zacarias, nós queremos gerar, enquanto uns pedem, quero um congresso, eu quero te ensinar o que eles oravam, eu quero gerar, enquanto uns pedem, eu quero cantar bonito, é melhor tu orar, eu quero gerar, enquanto uns pedem, quero ser o melhor, é melhor tu pedir, quero gerar, usa-me Jesus para gerar o que, Danilo? Gerar o que? Gerar vida, transbordar na vida do outro. Peça a Deus, mude a sua oração. Deus, eu quero gerar, me usa, Senhor, me usa. Me dá um filho, me dá um bebê. Eu quero gerar, Jesus, eu quero gerar. Porque no céu eu aprendi isso, vou repetir, tá? O céu, por vezes, funciona assim. Quem sou eu para dizer como o céu funciona? Reconheço minha pequenez. Por vezes, o céu pensa assim. Ou seja, Deus pensa assim. Você olha para o céu e pede, quero um filho. Aí Deus manda um anjo para Zacarias e fala assim, incenso. Vá sacrificar incenso. Traduzo para você. Quero um carro. E Deus, trabalho. Quero ser o melhor pregador. E Deus diz, vai estudar. Quero ser o melhor levita. E Deus diz, intimidade. Quero isso e aquilo. Quero o melhor emprego. E Deus diz, jejua. Quero isso e quero aquilo. O céu às vezes se comunica assim. Quero entrar pelas portas grandes, Jesus, me usa, abre as portas que eu vou entrar. E Deus diz e vem fechando todas as portas. E qual porta que ele pede para abrir? A do quarto, a do secreto. Às vezes a gente pede porta e Deus diz ajoelha. Às vezes a gente pede bênção e Deus vem, tira uma, tira duas, tira três. Deixa eu dizer um segredo para você, que se você pudesse guardar alguma coisa dessa mensagem, guarde também esta parte, que envolto, embutido na ordem, no cumprimento, na mensagem que Deus te dá, na execução do processo em que Ele te confiou, deixa eu traduzir melhor, no exercício do seu ministério, daquilo que o céu te ordena, embutido, envolto, amarrado, embrulhado, escondido, não sei, mas está a resposta que você precisa, está o teu milagre, está aquilo que o teu coração deseja, porque Deus, sendo Pai, tem prazer em abençoar os teus filhos. Deus diz para Zacarias enquanto ele pede, quero gerar, diz incenso. E aí Zacarias vai oferecer incenso. E de repente, quando Zacarias vai oferecer incenso, tem que me falar qual é a cor da luz que vai piscar, tô ficando confuso aqui já. Qual é a cor da luz para eu terminar? Enquanto Zacarias entende incenso, ele vai cumprir. Zacarias entra para fazer o ato do incenso. E neste momento a Bíblia diz que o povo está lá fora orando. Guarde gente que tem fé, viu o tamanho do copo de água. O povo está lá fora orando. A gente que é da palavra entende, viu? É chamado para a palavra. Deus acabou de me confirmar aqui, ó. O povo está lá fora orando. Por quê? Porque o fato de Zacarias ser responsável por entrar no lugar santo e levar a Deus e balançar o incenso, isso quer dizer que quando a fumaça subia, era sinal de que Deus havia recebido a oração.
O fato de o pregador ter suas responsabilidades, o líder ter suas responsabilidades, o pastor ter suas responsabilidades, os obreiros ter suas responsabilidades, os levitas ter suas responsabilidades, não te exime de ter a sua responsabilidade. Você tem, eu tenho, nós temos que parar de responsabilizar os outros pelas consequências que temos colhido de atos e ações que às vezes Deus nem deu autorização, mas que nós escolhemos viver, escolhemos escolher portas que Deus falou não vai, nós vamos, e queremos responsabilizar aquele que está sobre nós. Entenda, cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. E quem acha que no tempo da graça ficou mais fácil, ficou mais difícil que antes, levava um cordeirinho lá, estava tudo certo, mais ou menos no tamanho do pecado, tem que levar um boi, né? Não sei. Tem gente que quer levar uma manada aí, enfim. Mas levava-se ao sacerdote e ele oferecia o sacrifício por nós. Agora não há mais separação, então é você com Deus. Aproveite, eu não digo que isso se torne mais fácil, mas aproveite o tempo da graça, onde você tem acesso direto ao Pai, e aonde o Pai fala contigo, aonde você lê a palavra e ela salta aos teus olhos. Aproveite quando você viver em santidade. Pode acontecer, e aqui é profético a palavra, de no momento em que você está no momento do incensário, traduzo para você, no seu momento de intimidade, falando com Deus, ofertando ali no altar, levando a Deus os seus sacrifícios, a sua oração, o seu louvor, o seu açor devocional. Pode acontecer de repente, diga comigo, de repente, quem sabe um anjo pode se colocar à sua direita e trazer de Deus aquilo que você busca. Quantos aqui veio buscar alguma coisa? Todos, né? Te enganaram, tá? Que culto é para entregar. Pode ir embora todo mundo. Pode ir, culto é para entregar. Receber é privilégio, tá? Culto é para entregar. A Bíblia diz para apresentar o Senhor um culto com inteligência. Não te disseram, é agora. Dá tempo de ofertar. Tem um Pix aqui atrás, ó. Glória a Deus. Para comprar o terreno, amém? Quem crê? Eu creio, varão. Mas só vou crer sabendo quando dá para pregar de novo. Brincadeira. Tá acabando? Azul, 1 minuto. É a luz, 10 minutos. E top, na minha igreja tem também. 10 minutos. Caminho para o final. Pense que no ato em que ele está balançando o incenso e cumprindo o seu ministério, amém? Todo mundo está comigo, amém? Balançando o incenso, a Bíblia diz que um anjo se apresenta à sua direita. E nós precisamos entender o que a Bíblia diz, os detalhes que a Bíblia traz. Muitas das vezes nós oramos por algo, pedimos a Deus, fazemos propósitos, entregamos ofertas alçadas, damos nomes à nossa oferta. Essa oferta aqui, Jesus, é uma prova, é para o meu casamento, é para algo que o Senhor tem, sabe? Nós fazemos alguns propósitos e quando o momento chega, nós não cremos. Nós observamos tantas coisas e às vezes o anjo está aqui, ó, à direita, com o recado de Deus, como foi com Zacarias. E como foi com Zacarias? O anjo se apresenta e diz para Zacarias que a mulher dele dará à luz a um filho e que esse filho se chamará João. Entenda que quando o anjo traz isso para Zacarias, ele traz junto com a bênção manual. Preste atenção comigo. Eu sei que brasileiro não lê manual, não lê. Você compra uma TV, ninguém lê o manual, compra o carro, ninguém lê manual, ninguém lê manual. Mas o que é o manual? O manual te diz algumas coisas que aquilo faz, o que ele é capaz de fazer, qual é a função dele, o que também não se pode ser feito com ele, ou o que ele não pode fazer, as limitações dele, amém? E a bênção de Zacarias e Isabel agora vem com um certo, permita-me dizer assim, manual. E que manual é esse? É um manual que ele vai dizer assim: olha, o bebê quando nascer vai trazer muita alegria, outras pessoas vão se alegrar com ele, ele vai trazer prazer e alegria, mas ele não tomará vinho, ele não se embregueará, gente, travou, embregueará, misericórdia, e será cheio do Espírito Santo.
Sabe o que ele está dizendo? Que muitas coisas que Deus nos dá é assim. Ele vai trazer alegria, ele vai trazer prazer, mas ele não vai tomar vinho. E sabe o que isso está dizendo? Porque antigamente o vinho simbolizava alegria. E se não te contar, o ministério às vezes é assim. Você alegra, você dá prazer, e às vezes você não pode tomar o vinho da alegria. E aqui eu não estou falando do vinho propriamente dito. Ministério, por vezes é assim, você abraça, mas não recebe o abraço. Ministério às vezes é assim, você proporciona, coloca mesas, e às vezes você depois nem é convidado. Ministério às vezes é assim, você tem marcas no joelho para a bênção de outros chegar, e quando chega você nem é comunicado. Ministério também é assim. Zacarias recebe de Deus a bênção, e sabe o que ele vai dizer? Como que isso vai acontecer? Na linguagem aqui, na minha linguagem, como que isso vai acontecer? Eu sou velho e minha esposa é avançada em idade. Aqui dá uma dica para os casados, para os noivos e namorados principalmente. Falar de relacionamento hoje não, só dar uma pincelada aqui e voltar. Olha o que Zacarias diz da esposa dele. Eu sou velho e ela avançada em idade. Gente, tem que ter cuidado como se refere à esposa, a namorada e a noiva. Tem que começar logo de cedo, saber como que se trata. A gente depositar para depois. Tem que saber isso antes de casar. Tem que depositar, gente. Tem que, entendeu? Então aqui é uma dica para quem vai casar futuramente. Glória a Deus. A gente quer casar, gente. Amém. Não dá para viver, não. Igual o Paulo é difícil. Meu Deus, misericórdia. Então, Zacarias ensina pra gente que o ministério nem sempre vem com isso, mas Zacarias, acontece uma coisa com Zacarias que é possível acontecer com a gente. O coração de Zacarias, apesar de estar no lugar santo, apesar de estar com a presença de um anjo ali, manifesto, e vamos ver à frente que é o próprio Gabriel, ele ainda não crer naquilo que ele mesmo possivelmente orava diariamente, amém? E às vezes com a gente é assim, oramos, pedimos, fazendo propósito, campanha, monte, e quando Deus dá, mas como vai acontecer? Eu olhei para o texto e eu perguntei, eu diria para ele, não perguntei para você o que você acha, trago um recado de Deus, vai acontecer. Eu não sei se você já se deparou com essa realidade, mas deixa eu falar de mim. Eu disse assim, Senhor, tudo que tu falou não cabe com a realidade que eu estou vivendo. E sabe o que Deus me disse? Eu não te perguntei nada, vai acontecer. Eu não tenho patrocínio, mas vai acontecer. Eu não tenho quem me envia, mas vai acontecer. Eu não tenho quem me indica, vai acontecer. Meu parente não é dono da empresa, mas vai acontecer. Danilo, o que eu preciso é só um pré-requisito: vive em santificação, alcance a santidade para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu tenho que correr. Zacarias é impactado pela incredulidade. Se há um lugar onde Deus não fica por muito tempo, é junto da incredulidade. Não temos tempo para falar sobre isso hoje, mas entenda que nesse momento Gabriel vai dizer para ele assim: eu sou Gabriel, assisto diante de Deus. Quando eu leio, gente, não sei você, quando eu leio eu já fico com medo de ler. Eu imagino se o anjo, gente, não era um anjo qualquer não, tá? É aquele que assiste diante de Deus. Eu imagino um anjo dizendo assim, ó, eu sou Gabriel, já tinha caído aqui, não de adoração que é só a Deus, eu já tinha caído de medo no chão. Assisto diante de Deus. Sabe o que ele estava dizendo quando ele diz assisto? Tá vendo essa face aqui que você tá vendo? Estava diante da face de Deus. E ele me disse um negócio, e eu trouxe esse negócio para você. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Através do dirigente do culto, através da irmã que estava aqui ministrando, através dos levitas, através do louvor, através da pregação. Eu não sei de nada. A gente assistiu lá perto de Deus, dobrou o joelho, Deus falou com a gente. Eu estou dizendo o que Deus falou. Eu tenho responsabilidade apenas com o que Deus me deu. Recebe aí que é de Deus. Nenhuma impossibilidade vai impedir você de receber o teu milagre. Aleluia!
Fica de pé comigo em nome de Jesus. Não distrai, segura aqui comigo. Segura comigo. Por não crer, o anjo diz para ele o que? Agora tu vai ficar mudo. E é a primeira vez que eu vejo algo incomum relacionado a uma deficiência na Bíblia. Porque ele fica mudo, mas não fica surdo. E se você não sabe, a mudez, se eu não estiver errado, basicamente não existe. A pessoa é muda porque ela não ouve, por isso ela não consegue pronunciar as palavras. Mas, nesse contexto, no Deus a qual nós servimos, que faz coisas incomuns e incompreensíveis pela gente, ele continua ouvindo, mas não consegue falar. Sabe por quê? E aqui é o que eu acredito. Porque o que está sendo gerado, ou melhor, vai ser gerado em Isabel, é tão grande, é tão diferente, ainda não houve na terra. Deus vai abrir a madre dela e gerar alguém que vai preparar o caminho do Salvador. Que Deus não dá oportunidade para nenhuma palavra contrária se chegar. Tem bênção que se levanta um monte de gente para falar que não vai dar certo, mas eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que você vai viver bênção tão extraordinárias, tão diferentes, tão impossíveis, tão incomuns, que Deus não vai nem permitir que outras pessoas abram a boca para dizer não dá, é muito velho, não tem como gerar mais, é impossível, a realidade não combina. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei se os jovens de fogo já foram embora, mas eu quero chamar a tua atenção e dizer, essa impossibilidade, seja física, seja natural, seja emocional, não vai impedir aquilo que o céu liberou para a tua vida. Aleluia. Não vai. E agora eu entendo o significado do nome Zacarias, que quer dizer Deus lembrou. Deus lembrou. Por que Deus se esquece, gente? Não. E eu entendo quando a Bíblia fala e dá o significado do nome Zacarias, Deus lembrou. Eu entendo que está dizendo assim, ó, subiu a memória de Deus e agora Ele está trazendo a existência. Você pode começar a ver teu milagre se materializando. Você pode viver, e esse é profético, viva como se ele já existisse. Já vai olhando lá qual vestido você quer, mulher. Já vai olhando qual terno tu quer. Não tem ainda a materialização do carro que eu quero. Compra o chaveiro, compra o cheirinho. Vai materializando, mas vão me chamar de doido. É melhor do que ser incrédulo. Você pode escolher se você vai vivendo esse milagre falando, cantando, louvando, batendo palma, ou se você vai viver o teu milagre como Zacarias, mudo, em silêncio. Você escolhe. Você escolhe. Chega em casa, doido para contar. Primeira pessoa que ele frustra é o povo que está lá fora orando. Porque se vocês não sabem, quando o sacerdote sai, ele declara uma bênção sobre o povo. Ele sai e faz mímica. Ele sai e entra para o grupo do Ministério de Dança. Porque ele fica lá e não fala nada assim, ó. E abençoa o povo, para você ver onde surgiu o Ministério de Dança. Cadê as meninas? Aí que surgiu o Ministério de Dança. Glória a Deus. Brincadeira, gente. Ele faz mímica. E aí o povo, na expectativa de receber, quem teve fé recebeu, com Zacarias falando ou não. Quando chega em casa, eu acho, assim, na minha fé, que a esposa fez uma festa, esperando ele chegar e dizer assim: minha primeira vez de oferecer incenso. Achei que não ia acontecer mais comigo. Sabe como a gente pensa? Já tô velho, mó tempão na igreja, não vai acontecer comigo não. E de repente alguém vem e fala assim, ó, Deus lembrou. Deus lembrou. E aí tu vai, quando volta, fica mudo. Pelo amor de Deus, nesse caso aqui não aprende com Zacarias não. Joga fora essa incredulidade e vive o que Deus tem para você. Aleluia. Para terminar, quando o anjo dá essa notícia, ele dá algo muito específico. Se apresenta também a Isabel, e aqui eu corro porque eu acho que eu passei 2 minutos. E quando ele apresenta a Isabel, ele fala assim: a sua prima. Quando se apresenta a Maria, perdão, a sua prima já está com 6 meses de gestação. E aí Maria entende, é que eu estou correndo, gente, vocês lêem a Bíblia, né? E aí Maria entende que
eu preciso estar perto de gente que vai acreditar no meu milagre, amém? Porque ela volta para casa, Maria virgem, não conheceu nenhum homem, não fez sexo, tá, gente? É isso mesmo. Não tinha ainda tido ato sexual, não conheceu homem algum. E como vai gerar? Assim como, aí o anjo diz, assim como Isabel é estéril, olha aí o milagre chegando para tu também. Se tu não está entendendo aí, você vai ficar imudo, incrédulo. Tem gente já vivendo o milagre de Deus. Tem gente já 6 meses vivendo o milagre de Deus e tu duvidando ainda. Misericórdia. E aí Maria corre para visitar Isabel. Imagino eu, Zacarias mudo, sem poder conversar, sem falar nada. Isabel com 6 meses, uma barriguinha tipo um pouco maior que a minha. Um pouquinho maior. E aí chega Maria, já com o Salvador no ventre. E eu imagino ela correndo, ela sauda a Isabel. E Isabel vai dizer salve também na saudação de ontem. E ela vai dizer, que privilégio receber em minha casa a mãe do meu Senhor. E eu imagino que elas vão correndo e dão eram primos, gente. Elas eram primas. Então pense que ela vai saudar a outra com uma notícia estarrecedora. Eu não conheci homem algum e um anjo me disse que eu carrego aquele que vai ser chamado Filho do Homem, Filho de Deus. E agora ela vai correndo e vai contar a Isabel, eu também não gerava e agora eu estou gerando. Se prepare, una-se com pessoas que estão no mesmo propósito que você. Se afaste de gente incrédula, ande com quem viva na mesma visão, no mesmo propósito. E sabe o que a Bíblia diz pra gente encerrar? Que o menino, quando elas se abraçam, que quando elas se saudam, o menino no ventre, ele salta. Você pode abraçar ela? Então abraça tipo de prima, Tá vendo que os braços estão se encostando, o tórax e o ventre. Eu não sei, mas eu imagino, tô dizendo que é eu imagino que João Batista, João até então, porque não batizava ainda, João Batista encosta no Salvador. E aí ele e a mãe são cheios do Espírito. Eu não sei se você entendeu, porque se você tivesse entendido, já tinha dado um abraço no irmão que está do seu lado. Pode fazer, que é ato profético. Abraça ele aí, profetiza sobre a vida dele, diz, você vai viver teu milagre. Tu não saiu de... Se quiser, sai do teu lugar. Eu convido o louvor para vir para cá, que eu passei 5 minutos. Esse é o momento em que você vai dar um abraço. Nem abraço de... Ei, irmão, como é que tá? Não, é abraço de profeta. Diz pra ele aí, ó, tu vai viver o impossível. Tu vai viver o impossível. E ele vai começar a sentir aí, ó. Olha como o Espírito Santo de Deus trabalha. Você pode glorificar esse Deus que vive, que é santo e que está aqui. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Comece isso, glorifique, porque os céus estão abertos nesse lugar. Eu quero convidar o louvor aqui. Você vai glorificar, a gente vai encerrar em nome de Jesus. Você vai para casa com essa realidade do céu, amém? Com essa realidade. Vão te chamar de louco, porque que alegria é essa aí? Prazer. Disseram que o que eu estou gerando vai gerar prazer. Os vizinhos vão vir, vão se alegrar. E eu não convido o vizinho não. E vai chegar lá do nada querendo saber o que aconteceu. Pode deixar entrar, que nem a incredulidade dele vai impedir o teu milagre, amém? Deixa, porque o que você está gerando é maior. O que você está gerando é maior. E isso não é só para as meninas, não estou falando só de uma criança. Eu estou falando de milagre, eu estou falando de ministério. Eu estou falando da tua bênção que você tanto ora. O que você está gerando é maior. Aleluia, aleluia. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui, você pode dar lugar nessa noite. Ele está aqui, igreja. Oh, aleluia, isso, atrai a presença dele nesse lugar.
Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Santo Espírito. Aleluia, aleluia. Veja como o Espírito Santo de Deus trabalha nesse lugar. Veja como cadeias estão sendo quebradas. Sará, Senhor, desce. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus.